Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Olá, que bom encontrar você de novo, que bom a gente poder bater um papinho novamente. Tem uma pessoa querida que me mandou uma mensagem dizendo que no próximo encontro ele vai trazer rosquinha caseira com recheio de goiabada para a gente tomar café. Eu convido vocês para fazer esse lanche gostoso. Um casal querido, casal de missionários que está aqui no Brasil e que eu amo muito. Que Deus abençoe a todos. Eu queria continuar a história hoje falando sobre ainda o nosso tempo em Recife, como estávamos cuidando das crianças. Na verdade, nós passamos ainda cerca de 11 anos em Recife, desde que eu me casei, nos casamos, né? 11 anos, sendo que 4 eu ainda trabalhava e os outros 7 anos eu fiquei só cuidando dos filhos. As lembranças que eu tenho de Recife são lembranças felizes, porque é a minha terra, mas o tempo que eu vivi lá foi um tempo assim de muita dificuldade, inclusive dificuldade financeira. Era tudo muito estreitinho, tudo muito difícil para a gente. E as lembranças realmente são de restrição. Acontece que a gente, nessa época em Recife, as crianças já estavam começando na escolinha. Eu me lembro de uma época interessante que o mais velho estudava na parte da manhã e os 2 mais novos à tarde. Então, eu sozinha em casa, quando levava o mais velho de manhã para a escola, deixava os 2 no terraço que tinha na frente da casa, que era gradeado, podia fechar completamente, isolado da casa. Ia correndo deixar um na escola, né? Era pertinho a escola deles. Voltava, cuidava dos afazeres da casa. Quando era tarde, já ia correndo para levar os outros 2 também, deixava o mais velho preso no terraço, gradeado. Isso foi por um tempo, assim, meio corrido mesmo. Eu imagino como as mães estão sofrendo hoje e estou me lembrando dos meus sofrimentos. Não tinha carro, não tinha... Porque se tivesse carro, estava todo mundo no carro e a gente dava um passeio, né? Mas era na luta mesmo. Eu me lembro, inclusive, que depois disso terminou, não tinha mais, a escolinha não tinha mais classe para o mais velho, e então conseguimos uma escola, também não é muito longe não, mas um pouco mais afastada, e todos os dias eu ia levá-lo. O problema é que quando chovia, o local que a gente morava ficava muito enlameado, as ruas, dava para colocar o pé dentro da lama mesmo, assim, era muito enlameada. Eu me lembro que nessa época eu terminei usando uma galocha de borracha para poder... Colocava o Cláudio nos braços, ia levá-lo até a escola, depois retornava para cuidar das coisas de casa. Na verdade, são os esforços que os pais fazem, porque no passado a gente tinha menos facilidade, claro. Mas cada momento vivendo com os filhos, eu só posso ter lembranças boas. Porque a gente não se lamentava, meu marido trabalhava muito direto, eu sempre o conheci usando farda. Depois, quando ele se aposentou, foi que eu achei tão estranho ele não usar mais a farda. Mas ele era sempre muito dedicado ao trabalho. Os militares são ensinados realmente a defender a pátria. E eu achava isso muito, muito bom. Eu gostava muito do jeito dele. E fui uma esposa de militar que colaborou com o Brasil, porque ele ficou livre para exercer a função dele, enquanto eu cuidava completamente da família. Depois, aí nós fomos ficando lá em Recife, tantas coisas aconteceram, mas eu me lembro de uma coisa que marcou muito mais. Foi quando ele conseguiu uma transferência para nós irmos para a aldeia, o lugar onde eu havia conhecido, o lugar que me deixou tantas lembranças lindas. Então ele conseguiu uma transferência para a aldeia e nós fomos morar numa casa recém-construída na vila, novinha. Eu amei, nós chegamos lá, interessante, parecíamos uns pau de arara. A mudança toda no caminhão do quartel,
eu no banco da frente, junto com o motorista, com o Suzy no colo e a bonequinha de preferência dela também no colo. E lá em cima iam os móveis, o meu marido e os 2 filhos, os filhos homens, que a essa altura tinham quanto? 5 anos e meio e 7, o Clélio e o Cláudio. E nós fomos para a aldeia. Eu me lembro que nós chegamos lá, era por volta de meio-dia, e eu tinha feito um frango assado com a farofinha, e foi muito interessante para a família e para os soldados que estavam nos ajudando na mudança. Quando nós chegamos lá, assim, foi assim uma coisa tão boa que eu senti. Uma casa novinha, ampla, assim, muito quintal. A gente olhava para frente, o que a gente podia ver era uma jaqueira imensa lá na frente de casa. Olhava um pouco mais para trás e a gente via o quartel bem pertinho. A gente ouvia os pássaros, a gente ouvia o silêncio. A gente sentiu assim algo como se a gente tivesse indo para o Jardim do Éden antes do pecado. Alguma coisa assim excepcional que Deus nos tinha dado. Esse momento para nós foi muito marcante, tanto para mim como para toda a família. Depois eu vou contar mais detalhadamente sobre a nossa vida lá, mas eu vi assim um amor de Deus tão grande, porque eu tinha tanta vontade de ter um lugarzinho assim para morar, mas não tinha condições, claro. E nós fomos morar em aldeia, num lugar tão bem cuidado, porque ali era um lugar de treinamento militar, muitas fruteiras, tinha um açude onde a gente usava para se banhar no suspiro, como chamavam, né, lá do açude, formava uma espécie de piscina. Lá a gente aprendeu a nadar. Então eu ia com as crianças e o meu marido, a gente ia, e era aquele dia de lazer, era o sábado ou domingo, conforme ele estivesse de serviço ou não no quartel. Mas foi muito bom mesmo poder ter esse tempo em aldeia. E quando a gente fala em aldeia, o coração da gente se alegra tanto que foi uma bênção que passou a ser curtida durante toda a nossa vida. Foi muito bom. Eu vi Deus cuidando da gente. Eu vi o Senhor lendo os nossos pensamentos e realizando os nossos desejos. E lá nós passamos a ter uma vida assim mais... assim, muito só a família. Inclusive, a gente não usava nem carteira com dinheiro, porque tudo era feito para pagar por mês ou por semana. E uma vez por mês, eu ia para Recife, enquanto meu marido conseguiu uma dispensa para ficar cuidando das crianças em casa nesse dia. Eu ia bem cedinho no ônibus, ia para um armazém da Marinha que tinha e fazia todas as compras do mês lá. Era tão interessante, aí eu passei, se eu já era arrumada de cabeça, passei a ser muito mais organizada aí, porque eu tinha que fazer a relaçãozinha de tudo que poderia precisar durante o mês e fazia essas compras, e depois eu ia fazer as outras compras no centro de Recife, onde eu adquiria medicamentos, a nossa farmáciazinha estava sempre preparada. Os medicamentos, assim, as necessidades escolares dos meninos, então eu organizava tudo uma vez por mês. E era muito bom esse tipo de organização. Quando voltava era aquela festa, né? Voltava, o caminhão do quartel ia para Recife, deixar algumas coisas lá e pegava as nossas compras lá no armazém. E à tardinha eu retornava feliz, encontrando os meninos felizes com o papai em casa. E a gente realmente viveu um tempo bom. Também foram os lírios da minha história, porque houve muitos vales escuros. Mas eu tive lírios quando eu conheci o meu marido, a quem eu chamava de Bambino. Eu estou me esforçando para não chamar aqui, mas eu só chamo de meu marido, mas eu só o chamava de Bambino. Até hoje eu só me refiro a ele como Bambino. Eu era a bambina dele e ele era o meu Bambino. Mas, sim, inclusive as coisas lá no próprio quartel, nós adquiríamos verduras, frutas, ovos, leite, carne, tudo isso era descontado no final do mês. Então, rapidamente falando sobre essa chegada em aldeia, eu quero dizer que eu sou muito grata a Deus. Procure pensar
Procure meditar na sua vida. Teve dias assim que você achou muito bom, que tem muita gratidão? Será que você é grato a Deus? Será que você se lembra das coisas só para sentir sofrimento e dor, mas não se alegra com as bênçãos que recebeu? Eu gostaria que você meditasse nisso, porque Deus se agrada muito daqueles que têm um coração agradecido. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sejamos agradecidos então. Que Deus abençoe, que no próximo encontro nós vamos nos encontrar novamente em aldeia. Vai ser um tempo muito bom que a gente vai recordar. Deus abençoe a sua família e lhe dê muita saúde. Amém e amém.